Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício e nessa aula nós vamos conversar um pouquinho mais sobre Angular, tá? Na aula passada, nós vimos o que? Como vincular uma variável que está no TypeScript com uma variável, na verdade, como vincular uma variável que está no TypeScript e mostrar ela no HTML, tá bom? Nós vimos que tem duas formas possíveis, tá? Por enquanto, nós vimos a interpolação, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a variável nome, né? Tinha um valor lá chamado grande porte, e dentro dessa variável, nós tinha o valor grande porte, nós mostramos esse valor onde? No HTML, tá? Usando o operador de interpolação. Como é que nós sabemos que é o operador de interpolação? Quando nós utilizamos duas chaves, tá bom? Então, uma interpolação em geral a gente usa para mostrar texto, tá? No HTML de nosso interesse, do componente do nosso interesse. Todo elemento HTML tem propriedades. Por exemplo, o parágrafo ele tem uma propriedade chamada inner HTML, que é o texto que está dentro do parágrafo. O botão ele tem uma propriedade chamada background color, né? O body também tem uma propriedade chamada background color. Então, nós conseguimos alterar essas propriedades através de valores que estão no nosso TypeScript. Como é que a gente faz isso? Usando o Property Binding. Então, quando eu pego uma propriedade de um elemento HTML, coloco ela entre colchetes, né, e igualo isso ao nome de uma variável, o que o Angular vai fazer? Ele vai pegar e vai pegar e atribuir o valor que está nessa variável, né, que nós colocamos na propriedade do elemento HTML. Tá bom? Então, ó, só para demonstrar melhor, tá? Nós vamos ver outros tipos de binding nessa aula, tá? Na verdade é o Event Bind, mas na aula passada nós vimos a interpolação e o Property Binding, né? Que nada mais são o quê? Que como eu pego uma variável que está no TypeScript e mostro o valor dela no HTML. Reparem aqui, gente, que a interpolação é unidirecional, tá bom? É sempre do TS para o HTML, tá? Isso também vale para o Property Binding. Então aqui nós vemos o operador de colchetes, pegamos a propriedade e colocamos uma variável, tá bom? Vamos ver isso daqui rapidamente no nosso Visual Studio Code. Então o que acontece, gente? Aqui no primeiro, tá? Nós temos uma variável nome com o valor grande porte e usamos a interpolação para mostrar no HTML o valor grande porte. E isso chama-se interpolação, né? E aqui, ó, o que nós fizemos na linha 5? Pegamos uma propriedade, um parágrafo P, né? A propriedade inner HTML desse elemento e atribuímos tudo que tem dentro da variável nome. Isso graças ao quê? Ao Property Bind, que é um colchetes. Tá bom? Nesta aula especificamente, nós vamos ver quem? O Event Binding. O que o Event Bind faz? Ele pega um evento que está no nosso template ou no nosso HTML e passa para o nosso TypeScript, tá? Quando nós vamos usar o Event Binding, nós usamos o parênteses, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então aqui nós temos o nosso primeiro componente, né? Aqui é o template dele, o HTML, e aqui é o componente, tá bom? Vamos criar aqui, gente, um botão. Então eu posso fazer assim, ó, um button, tá bom? Um button. Nesse button eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um texto chamado clique aqui, tá bom? E o que vai acontecer com esse botão? Por enquanto nada. Se nós olharmos aqui o nosso projeto, está aqui um botão, clique aqui. Se a gente clicar, não acontece nada. Beleza. Vamos vir aqui e o que eu quero fazer? Eu quero que quando aconteça o evento de clique neste botão, ele chame, né, ele faça um handler para o TS desse componente, tá? Lembrando que a gente está no primeiro componente, tá bom? Como é que eu faço isso? Para mim ativar um evento aqui com esse cara, eu tenho que fazer o seguinte, eu coloco entre parênteses, tá? O nome do evento. Qual que é o nome do evento? Clique, tá bom?
Pessoal, só um comentário. Eu sempre deixo espaço aqui, ó, entre esses elementos, primeiro para melhor visualizar para vocês, e segundo porque o Style Guides do Angular diz que é bom a gente deixar espaço para melhor visualização do código, tá? Mas o que eu quero dizer então aqui? Voltando, tá? Que quando eu clicar nesse botão, tá? Então é o evento de clique, o evento a gente coloca entre parênteses. Eu vou chamar um método, tá? Que está no meu TS. Por exemplo, mostrar mensagem, tá? Como é um método, precisa de parênteses aqui. Então, gente, o que vai acontecer? Quando eu fizer isto, clicar no botão, ele vai chamar esse método chamado mostrar mensagem. Por enquanto, nós não criamos esse método ainda e vai dar erro na aplicação, tá? Ó, nem vai aparecer o botão aqui, tá? O que nós vamos ter que fazer? Então, só lembrando aqui da aula, nós estamos aqui no HTML e vamos chamar um cara no TypeScript, tá? Então, como é que a gente faz? Nós não queremos chamar este método aqui, então nós vamos vir aqui no primeiro, tá? Logo após o construtor, nós vamos colocar aqui, mostrar mensagem, abre e fecha, parênteses. Então, o que vai acontecer, gente? Quando nós clicarmos neste botão, tá? Neste botão aqui, o botão deveria estar aparecendo aqui, eu não sei porquê. Deixa eu tirar o espaço aqui, talvez seja isso. Quando eu clicar neste botão aqui, tá? Ele vai chamar qual método? O mostrar botão. Gente, em geral eu deixo espaço aqui, tá? Mas no evento não pode, tá bom? É uma exceção. Mas vocês vão ver em outras oportunidades que eu vou deixar espaço entre os elementos aqui, tá bom? Então, quando eu coloquei o clique aqui, ó, tudo junto, né? Então, quando eu tô falando que no evento de clique eu vou chamar mostrar mensagem. O que o nosso método mostrar mensagem está fazendo aqui? Por enquanto, nada, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar um alert com uma mensagem. Minha mensagem. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu clicar no botão mostrar mensagem, no botão clique aqui, ele vai chamar este método e vai mostrar um alert. Então, vamos ver se funciona. Cliquei, mostrou minha mensagem. Ou seja, eu consegui, através do HTML, mostrar uma mensagem que está no TypeScript. Tá? Através do Event Binding, ou seja, eu fiz uma vinculação de um evento do HTML para o TypeScript, tá bom? Pessoal, essa era a aula de hoje, até mais!